Mas chega uma pessoa que não ouviu a conversa, não sabe de nada e diz: o Senhor te diz para fazer assim, 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 e a pessoa pensa: então Deus realmente fala comigo. Não é que ela não soubesse que Deus falava com ela, mas uma boa confirmação nos ajuda, não é mesmo? Aí a pessoa pensa: ah, agora vou mais confiante nisso. Ok, porque Ele quer interagir com você e comigo. É o jeito de Deus interagir, porque Deus fala, Deus tem uma voz. O Espírito Santo tem uma voz e é maravilhoso. Digam como é maravilhoso que Ele fale conosco. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus que realmente fez uma mudança na sua vida? Que você diz, uau, depois daquela palavra algo aconteceu? Me conta, P. Fala um pouco. O que aconteceu? Ultimamente fui fazer uma missão em Valência e Deus realmente me disse: você precisa se afastar de todo esse trabalho, precisa tirar um tempo para mim, porque tenho coisas para fazer através da sua vida. E foi isso que eu fiz. Mas você já estava orando para entender se era o certo. Porque às vezes pensamos que o profético te guia. O profético confirma. Quem te guia é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que guia. Não é que alguém diga, estou esperando que alguém fale comigo para que eu faça. Não, 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 Deus vai te falando aos poucos. Quando a coisa acontece, você diz, olha, ele já tinha me dito, quem já fez isso? Porque ele já estava me dizendo há dias. Não faça isso, deixa essa pessoa, ligue. Talvez assim, ligue para aquela pessoa, ligue para aquela pessoa, ligue para aquela pessoa, ligue para aquela pessoa. Você não ligou e depois acontece alguma coisa e se diz, olha, se eu tivesse ligado para aquela pessoa. Então, quando uma pessoa vem à sua mente sem que você esteja pensando nela, quando você sente algo por alguém, coloque isso em prática, porque é a maneira de Deus comunicar algo. Quantas vezes eu liguei para alguém, eu não sou do tipo que fica no telefone ligando para as pessoas. Eu nem ligo para mim mesma, na verdade. Eu gostaria de receber uma ligação porque nunca me vejo. Outro dia me perguntaram, onde você gostaria de passar as férias? Eu, na minha casa, seria maravilhoso. De férias na minha cama, esse é o meu sonho guardado na gaveta. Qual é o seu sonho guardado na gaveta? Ir para a minha casa e tirar férias de qualquer forma. Mas aí me vem uma pessoa à mente e eu ligo e digo, você veio à minha mente. Por quê? Eu digo, não sei, me diga você. Eu estava lá fazendo minhas coisas, Deus me interrompeu. Está acontecendo alguma coisa? Sim, está acontecendo alguma coisa. Às vezes a pessoa chora, abre o coração, estava gritando e havia alguém ouvindo. Tem gente que escuta mais do que outros, porque está mais treinada. Ao ouvir, mas este ano diga, este ano eu vou me treinar tão bem que meu ouvido será sensível à voz de Deus, porque assim poderei ajudar outras pessoas de uma forma sobrenatural. Portanto, não devemos permanecer na ignorância, diga, não devemos deixar de saber como lidar com o mundo espiritual. Vocês sabem que quando eram pagãos, ou seja, longe de Deus, eram arrastados atrás de ídolos mudos, conforme eram conduzidos, por isso vos faço saber que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. O que ele está dizendo? Uma pessoa que conhece a Deus não consegue dizer anátema, que significa maldito. Ou seja, alguém que conhece a Deus não blasfema. Ah não, blasfemar assim, até eu acredito. A Bíblia diz que isso não é verdade. Talvez você acredite aqui, mas não acredita de verdade. E depois diz ainda, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Ele está dizendo que quando uma pessoa diz que Jesus é Senhor, isso significa que Jesus é aquele que guia a sua vida. Senhor significa mestre. Ninguém pode dizer que minha vida é toda dele, a menos que o próprio Deus o inspire a fazer isso, o ajude, o faça ver algo. Amém? Então ele diz, agora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios que vamos aprender. Mas não há senão um mesmo Senhor, há variedade de operações, mas não há senão um mesmo Deus, o qual opera todas as coisas em todos. Agora, a cada um é dada a manifestação. Digam comigo, manifestação? O que significa manifestar? Fazer ver. Quando o Espírito Santo te usa, é algo que os outros veem, é visível mesmo que venha de uma forma espiritual. A manifestação do Espírito serve para quê? Para que todos digam, que bonito, você é um santarrão, não é? Sempre para fazer o bem aos outros, digam comigo. Sempre para fazer o bem aos outros.
Perfeito. Para o bem comum, de fato, a um é dada, pelo Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, interpretação de línguas. Mas todas essas coisas são realizadas por um único e mesmo Espírito, distribuindo os dons a cada um em particular como ele quer. Quem distribui os presentes? Para quem é distribuído? Alguém que me conhece me daria nota 7 por ser dentista se eu não quisesse ser dentista? Não, são lojas de materiais de construção, que Deus lhe dá para capacitá-lo em seu chamado. Amém? Então ele também o equipa espiritualmente para o que você fará. Como perceberemos esses presentes? Por meio de algo chamado testemunho interno. Da mesma forma que você sabe que Deus existe, você saberá que Deus está falando com você. Romanos 8, sente-se, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele existe. Da mesma forma, você terá uma convicção quando falar com alguém. Então, quando estou aqui e digo para orarmos uns pelos outros, faremos isso daqui a pouco porque vamos praticar, e pode ser que erremos. Então fazemos assim, eu sou atraída, não fisicamente, nem emocionalmente, nada disso. Eu olho para uma pessoa e parece que a conheço, mesmo que eu não a conheça. Ou talvez eu saiba que preciso dizer algo para ela, mesmo que às vezes eu não saiba o que devo dizer. Às vezes o que eu digo a ele só acontece quando começo a orar por aquela pessoa. Porque Deus quer pessoas corajosas que confiem nele, mesmo que estejam dispostas a perder a face. Amém? Então testemunhe, diga como ele testemunha. Ele vai testemunhar, ele vai me dar essa convicção. Então vamos a estes nossos... É um impulso espiritual. Veja o que diz 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que há em você, que lhe foi dado mediante a palavra profética, junto com a imposição das mãos pelo conselho dos anciãos. Esta palavra aqui, esta palavra dom é carisma. Está falando dos dons do Espírito Santo. Então, quando Deus me dá um dom, eu não devo negligenciá-lo. Eu devo me exercitar para ouvir bem o que Deus está me dizendo, para que eu possa dar muito fruto nisso. A cada um é dado segundo a vocação de Deus. O Espírito Santo dá como quer, mas isso não significa que eu não possa pedir um dom ao Espírito Santo. Então ele dará, se ele quiser e se ele julgar certo. A outra coisa que tenho que fazer é desejar. Diga o que quiser. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem aprimorá-los para a edificação da igreja. Você tem que dizer, Senhor, dá-me todos os dons. Eu quero ser movido pelo Espírito. Eu quero conhecer as coisas do céu. Eu quero ser teu instrumento. Diz ardentemente, ou seja, devemos desejar com paixão porque somos seres espirituais. Agora vamos aqui para o nosso assunto. Dissemos que existem essas 3 categorias, então já vimos ontem a profecia, a variedade de línguas e interpretações, o meu. Agora, à tarde, vamos tratar apenas dos dons de poder. Dons de revelação, como são chamados? Dons de revelação são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Como são chamados? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, novamente. Agora, sei que vocês estão lendo, já não acho mais que são bons. Quais são os dons de palavra? Palavra. Perfeito. Vejam que não está escrito dom de conhecimento e não está escrito dom de sabedoria. Está escrito palavra, porque é um fragmento do conhecimento de Deus. Como eu adquiro conhecimento? Me digam vocês. Como é que eu adquiro conhecimento? Ou seja, se você vem até mim e diz assim, pastor, ore por mim para que tudo o que você sabe venha sobre mim, isso funciona? Claro que não, porque estudei anos para saber o que sei. O conhecimento vem acumulando conhecimento. Lendo livros, estudando, caminhando com Deus,
Não adianta você pensar que só porque eu oro por você, tudo o que eu sei vai para você. Não é assim. Se você quer saber, tem que fazer a escola bíblica como eu fiz, tem que buscar a Deus como eu busco para ter conhecimento. É como se eu dissesse a um médico, vamos lá, reze por mim para que tudo o que você estudou em 6 anos chegue até mim. O primeiro ficaria bravo, você diria como? Eu estudo por 6 anos, depois venho aqui e vocês me roubam, todos. Não é bem assim, o conhecimento vem pela leitura da Bíblia, acumulando conhecimento. Conhecimento. Conhecimento, conhecimento sim. Ok? Como surge a sabedoria? Você disse que é bom. O que a Bíblia diz sobre sabedoria? Diz isso em Tiago. Quem se lembra, por favor, nos livros? Ele diz: vejam, se algum de vocês tem falta de sabedoria ou conhecimento, peça-o a Deus, que a todos dá. Diga como ele é para todos, generosamente, sem repreendê-lo, isso lhe será dado. Os dons do Espírito Santo são para todos? Não, alguns terão um, outros terão outro. Portanto, apenas alguns terão o dom da palavra de sabedoria e outros talvez terão a palavra de conhecimento. Mas a sabedoria, se você pedir a Deus que a sabedoria, Ele dá a todos. Portanto, não é um dom de sabedoria, é uma palavra de sabedoria. Não é um dom de conhecimento, porque o conhecimento você precisa adquirir, mas é uma palavra de conhecimento, ou seja, um fragmento do conhecimento de Deus que Ele dá a você. Portanto, se eu estou orando por uma pessoa e tenho um dom, são dons de revelação. É por isso que se chama revelação. Dentro da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, existe o fator revelatório. Se eu olho para uma pessoa e o Senhor me diz algo sobre o seu presente ou sobre o seu passado, que obviamente eu não sei, não é que ontem me ligaram e eu venho aqui e digo, o Senhor te diz, eu não sei. Eu não sei que antes de vir aqui você teve uma briga e queria deixar sua família. Eu não sei. Eu ou qualquer outra pessoa. Estamos orando juntos, eu vou orar por você e recebo isso. Antes de vir aqui esta manhã, vocês brigaram como loucos. Falaram sobre divórcio, mas Deus te diz sim, não como, quando? Isso se chama palavra de conhecimento. Ele do céu comunica a mim que aquela pessoa precisa de ajuda. Por que isso será importante para aquela pessoa? Porque talvez ela esteja pensando, vou embora. E não vai. Ontem mesmo contei a história de uma pessoa do mundo do espetáculo chamada Mário Lavezzi. Digo isso porque ele mesmo conta para todo mundo em que eu estava numa vigília de oração. Eu não sabia, era tipo 2 da manhã. Eu tinha acabado de conhecê-lo. Estávamos na vigília e eu vi essas pessoas fazendo as malas. E o Senhor me disse, chama-o e diz para desfazer aquela mala e não sair de casa. E eu, tomada pelo entusiasmo, não sabia quem ele era, quer dizer, sabia que era uma pessoa conhecida, de qualquer forma eu tinha o número dele. Porque, enfim, eu estava lá conversando com algumas pessoas, etc. Então mandei uma mensagem. Depois desligo e penso, e se ele for gay? E se ele não tiver uma família? E se ele não tiver uma esposa? Porque é assim que acontece com você. Primeiro Deus te fala e no momento em que o Espírito Santo comunica, você se sente bonito, corajoso e forte. Mas depois vem todos os pensamentos. E eu digo, chega, destruí tudo. Amanhã já vou estar no jornal. Mentirosa. De qualquer forma, a mensagem já tinha sido enviada. Não havia como recuperá-la. Então ele me responde, obrigado, que poderia ter sido só simpático. E eu digo, pronto, foi simpático, mas quis dizer que eu estava fora de mim. Mas depois ele me diz que justamente naquela noite ele tinha decidido deixar a esposa. Ele ainda hoje está com a esposa. E toda vez que me encontra diz, essa é a mulher que Deus usou para que eu permanecesse na minha casa. Por que isso o tocou? Mesmo que ele não seja alguém que se diz crente, ele diz, como ela podia saber o que eu estava pensando às 2 da manhã? Ele só podia entender que alguém do céu estava falando com ele. Amém. Por quê? Porque Deus quer intervir em nossa vida. E quando estamos esgotados, Ele enviará outra pessoa para intervir e nos ajudar a não causar confusão, ou até mesmo para nos encorajar a fazer algo que para nós é difícil. Você está prestes a fazer um investimento e diz, não, não vou fazer, custa muito caro. Não, não vou fazer, não quero fazer. O Espírito Santo chega e diz, mesmo que custe muito caro, não se preocupe, sou eu que estou nisso. Me sinto melhor, sim ou não?
Maravilhoso, viva o Espírito Santo. E Deus quer usar você e a mim. Não é algo só para um pastor, ou para um super gênio, ou para uma pessoa super espiritual. É para todos. Todos no começo têm medo, todos podem errar, não é perfeito, mas nós precisamos treinar para sermos a voz de Deus na terra e trazer o céu para a terra para sermos uma bênção para as pessoas. Amém? Então estamos quase terminando. A palavra de conhecimento vai me falar sobre algo que está acontecendo agora ou sobre algo que aconteceu no passado. Por que isso é importante? Porque se eu falo do futuro, é bonito. Mas nós não sabemos, o futuro ainda não aconteceu. Mas se alguém fala com você sobre algo que você já viveu, você pode até não acreditar em Deus, mas vai dizer, me conta, quem te falou isso? Foi justamente na Sicília que Deus me deu uma palavra para um adolescente. Ele estava lá e eu dei essa palavra para esse garoto, onde eu o via realmente fazendo, criando coisas, muito envolvido com coisas de computador, etc, etc, mas eu o via realmente diferente, com um coração gentil, chamava por Deus. Ele veio depois, quero dizer. Ele provavelmente tinha 13, 14 anos e ele me disse, minha tia te contou, certo? Foi ela quem te contou tudo isso sobre mim, porque sou eu. E olha, eu não conheço sua tia. Oh, não? Ou seja, ele não estava tão convencido porque ele disse que era muito preciso. Eu digo, é Deus. Ah. Estava quase lá o que ele disse. Está certo ou errado? Porque às vezes Deus nos diz coisas específicas. Outra vez estávamos na Puglia e estávamos aqui, havia um garotinho, devia ter uns 13 a 14 anos. Eu o olhei, tímido, magrinho, não queria dizer nada, escondido, na minha opinião. Alguém estava escondido na bateria. O pastor Diana estava lá. O pastor Mário, hoje ele é pastor. O Senhor me faz ver e me diz, esse garoto aqui na Puglia vai fazer uma revolução, será um líder, vai cuidar da igreja. E comecei a profetizar sobre ele. As pessoas que estavam perto olhavam para ele como que dizendo, ele mesmo, né? Sabe quando tem tipo Davi, né? Que todos dizem tem aqueles grandes bonitos e esse magrinho. E no entanto, hoje ele está lá, pastor de uma igreja. E Deus usou aquele garoto de uma maneira maravilhosa, como havia dito. E toda vez que eu o via e ele se tornava um líder, aquela palavra lhe dava força para ter coragem de ser o líder que Deus queria que ele fosse. Amém? Cindy Jacobs, você já profetizou muitas vezes sobre um menino, não me lembro se no Peru ou na Colômbia, que ainda era jovem, um adolescente, dizendo que você seria presidente desta nação. Vocês sabem? Ele realmente se tornou presidente daquela nação. Aquela palavra lhe deu força para dizer, então eu vou acreditar e me tornarei aquilo que Deus quis para mim. É muito importante que caminhemos nos dons do Espírito Santo. Há pessoas que têm 1000 histórias para contar, pessoas que têm menos, simplesmente porque há quem pratique mais e quem pratique menos. Todos nós temos os dons do Espírito Santo. Uns mais, outros menos, uns em uma área, outros em outra, todos têm algum dos dons do Espírito Santo. Amém. E depois há a palavra de sabedoria, que é uma palavra que geralmente vem acompanhada de um conselho, digam, sempre vem com um conselho e aponta para o futuro. Então, talvez isso lhe diga que você tem que fazer isso dessa maneira e dessa maneira nos próximos dias. Então, olhe para o futuro e sempre venha com algum conselho de Deus para o amanhã. Não faça isso, mas faça aquilo outro, porque Deus vê isso e quer levar você até lá. Amém? Você vem para confirmar algo que já está dentro de nós. Ou melhor, você vem para despertar algo que está dentro de nós. Anos atrás, Cindy Jacobs esteve aqui, eu tinha ido para Nova York e disse, nunca mais quero ir para Nova York, é muito vintage, quero ir para Dubai. Assim que eu disse isso, ela me disse, pastora, ela não sabia que eu tinha estado em Nova York. Pastora Roslin, Deus tem muitos italianos te esperando em Nova York, justo em Nova York, podia ser qualquer outro lugar. E eu nunca tinha pensado em abrir algo em Nova York, mas quem me segue no Instagram via que eu colocava Italiana Nova York, hashtag, era o meu jeito de dizer, Senhor, se quiser fazer algo. E eu estava lá, nunca pensei nisso. Mas quando a palavra sai da boca de Deus, ela começa a criar. Talvez hoje não exista, mas quando saiu da boca de Deus, a partir daquele dia, a palavra de Deus é criativa. Então, se Ele te diz, agradeça.
E você entrará no mundo dos negócios. Mesmo que nunca tenha entrado nesse mundo antes, a partir daquele dia você começa a entrar ali. Deus abre portas, você tem desejos, começa a ter encontros, mas como você recebeu uma palavra, você não vai dizer não, nunca pensei nisso. Você vai dizer, ok, se ele me disse, eu me lembro e vou tentar. E há pessoas que às vezes, quando ouvem algo, dizem, não, talvez isso não seja para mim. O que aconteceu comigo? Eu acho que vou fazer exatamente isso. Eu me lembro, talvez uma vez, que eu estava aqui com o Dário e eu disse, o Senhor vai usar vocês com as famílias. E ele me olhou como quem diz, se Deus quiser, nós somos aqueles da música. Mas acho que eles estão trabalhando um pouco com as famílias. Amém. Ou melhor, haverá um terremoto na economia. Quem ouviu a palavra profética do ano? Haverá um terremoto na economia entre abril e maio. Não é que eu acordei de noite, ninguém sabia. Vocês estão vendo em que mês estamos? O que está acontecendo? Um terremoto na economia. Quem ouviu a palavra profética saiu do mercado de ações ou fez outros investimentos dizendo: ah, Deus disse, em março vou tirar tudo e comprar ouro. Faço outra coisa, compro um linguine e o coloco debaixo do travesseiro. Quem ouviu? Alguém, acho que alguém me disse, nós ouvimos e investimos de forma diferente. Amém? Porque Deus quis dizer aos seus filhos, rapazes, eu não quero que vocês vivam esse pesadelo que o mundo vai viver. Alguns não ouviram, alguns ouviram, mas quando Deus fala, Deus fala. Amém? E Ele quer falar através de todos nós. Então a palavra de sabedoria é esta. Depois, dentro desta categoria de 3 dons de revelação, há o último desses 3, que seria o dom do discernimento de espíritos. Não é o discernimento de pessoas, esse é o dom motivacional profético. Não é o discernimento de ambientes, quando você chega e diz, esse é o dom motivacional profético. O dom do discernimento de espíritos são pessoas a quem Deus abre os olhos para ver o mundo espiritual, não apenas demônios. Elas também veem anjos. São pessoas que às vezes veem Jesus. É Deus quem abre os olhos delas e elas veem no mundo espiritual. Geralmente quem tem essa sensibilidade e esse dom trabalhará com o ministério de libertação, quase sempre. Deus faz com que vejam e por isso veem anjos, demônios e assim por diante. Há pessoas que têm muitos dons, há pessoas que têm alguns, mas você tem uma sensibilidade. Para ver literalmente no mundo espiritual, não é que você precise ver. Às vezes você tem uma visão. Eu contei talvez anos atrás para vocês que quando havia a Santo Jacobs, nós íamos ao Duomo uma vez. Era a primeira vez que eu a levava lá. Nós colocamos o pé no Duomo. Ela é uma mulher que é muito usada nas coisas espirituais. Nós colocamos o pé no Duomo e eu vejo uma coisa mais ou menos assim, a olho nu. Vejo algo que é tipo não sei como explicar, mas era uma coisa que passava, sabe? Tipo alguém que passa assim. Ela me olha e faz assim, você também viu. E eu... Era um demônio. Eu entendi, aquela mulher tinha autoridade no mundo espiritual, porque coloquei o demônio, eu vou embora. Amém. Esta tarde nós vamos falar sobre os dons de poder, que são, vamos ler juntos. Milagres, cura e fé, que são os 3 dons que, adianto para vocês, são necessários para ressuscitar alguém. Alguém que ora pela ressurreição de uma pessoa precisa ter milagres, cura e fé. E vamos falar sobre a diferença entre uma fé natural e uma fé sobrenatural. Vamos falar sobre os milagres que criam coisas e também vamos falar sobre as curas. Porque a Bíblia não fala em cura, mas em curas. Isso significa que algumas pessoas são como médicos especialistas. Tem gente tipo, não sei, o apóstolo Dário, que é meio ortopedista. Sempre que ele ora pelas pessoas é osso, é isso, é joelho. Vocês perceberam? Ele tem uma especialidade de cura física em uma área específica. Existem outras pessoas que Deus usa em outras áreas. Alguns para os paralíticos, outros para os olhos. Há pessoas que dizem, eu tenho o dom de orar por pessoas com problemas nos olhos e o sobrenatural acontece. Eu sei que é difícil falar de sobrenatural aqui, em uma nação, ou melhor, em um continente que agora é humanista. Eu preciso tocar, preciso ver, mas nós temos uma enorme necessidade do sobrenatural.
Porque o mundo, quer você acredite ou não, não é só aquilo que vemos. Há muito mais por trás. Há muito mais. Um pastor me contou, me mostrou uma foto, sabe aquelas tipo Polaroid que sai na hora? Anos atrás ele me mostrou essa foto, essa família frequentava a igreja, depois se afastaram um pouco de Deus e começaram a brigar como nunca antes. Brigavam, 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 brigavam e nem eles sabiam por que brigavam. Mas brigavam o tempo todo. E a criança, a avó tinha dado a Polaroid para ela, sabe? Ele tirava fotos de tudo. Esse menino tirou uma foto. E quando a mãe viu, havia uma espécie de ser verde, todo estranho, assim como um gnomo. Obviamente, a família que já tinha ido à igreja olha e diz: o que é isso? E mostram para o pastor, sabe como é? De repente alguém se converte, volta para Deus, o medo tem um grande efeito. Então, câncer, todas essas coisas fazem as pessoas voltarem para Deus. Então eles voltam e dizem: nos ajude, o que é isso? E eles disseram: provavelmente vocês estão brigando justamente por isso, vocês abriram portas. Como se abrem portas para demônios na vida de alguém? Com o pecado. Com o pecado se abrem portas, porque o mundo espiritual não é que você pecou e pediu perdão, mas você abre portas para que o diabo venha morar dentro da sua casa. Tem gente que tem hóspedes e não sabe, tem gente que tem o quarto cheio. A casa cheia, porque onde há pecado, onde há pornografia constante, onde há brigas constantes, falta de perdão constante, não uma vez, mas constantemente, o diabo começa a habitar ali. E quando você ora, esse problema acaba. Pode parecer estranho, mas o mundo espiritual existe. E concluo contando para vocês uma história muito interessante. Me mudei para uma casa nova, não esta onde moro agora, enfim, mudei de casa. Eu nunca fumei na minha vida. Não, estou mentindo. Quando eu tinha 3 anos, tinha uma empregada que me deu um cigarro, isso para que eu lavasse a louça. Fora essa vez, enfim, eu tinha 2 ou 3 anos, fora essa vez, nunca fumei. E acho que até me ajudou porque eu sempre odiei o cheiro. Eu nunca fumei. Nada. Eu vou morar nesta casa. Chego sempre tarde em casa, sento e sinto falta do meu cigarro. E ele diz: mas como você sente falta dos cigarros se nunca os fumou? Eu faço isso com a minha mão, sabia? E um diz: sinto falta do cigarro. E começo a dizer: mas que coisa estranha, eu nunca fumei na vida. Olha, faço assim, sento por várias noites, sento e digo: o que está me faltando? E digo: sinto falta do cigarro. Como é que você sente falta do cigarro? E então eu começo a dizer: talvez alguém que morou aqui era um grande fumante, e começo a procurar pela casa toda e digo: se for assim, deve haver bitucas de cigarro. Enfim, não encontro nada até que fiquei tão atormentada por essa coisa que no final tinha uma máquina de lavar que eles tinham ali e embaixo estava cheia de bitucas de cigarro. Eu jogo fora, rezo, nunca mais quero sentir isso. Isso se chama mundo espiritual. Uma amiga minha que fumou por anos se converteu e não conseguia parar por anos. Uma vez ela vai, eu estava com ela, então eu estava presente, vamos a essa padaria tomar um café. Ela olha para uma pessoa e faz assim: ai meu Deus. E eu olho para ela e digo: o que aconteceu? E ela diz: esse homem me olhou e fez assim: oi. E eu vi um demônio dentro da boca dele e Deus me disse: é isso que também está dentro da sua. Obviamente ela parou de fumar, é tão simples.